como transformar aquele canteiro que tem no fundo do pátio em um canteiro pedagógico. Como que eu olho para aquele espaço que tem no pátio da escola, que a gente chama de horta, em uma horta pedagógica e que as crianças possam realmente colher e ver a transformação naquele espaço todo acontecendo. Será que eu posso fazer isso em um vasinho de terra com alface? Será que eu posso fazer isso em uma caixa de feira plantada cheia de morango? A gente vai ver as respostas dessas perguntas aqui nessa aula. Então, pega um papel, uma caneta, bora lá. Se ficar com alguma dúvida, me pergunta depois, mas a gente vai ver isso agora. Como responder essas perguntas? O que que eu preciso fazer para transformar aquela horta, aquele espaço com terra em algo pedagógico? Como que eu faço isso? Então, antes de mais nada, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar na idade das crianças. Começa por aí. Não adianta a gente, como adulto, achar que as crianças vão chegar ali naquela terra, sair brincando, sem a gente ficar muito tempo, sem que a gente precise ficar muito tempo, não boca, não joga, não isso, não aquilo outro. Porque é bem provável que aconteça isso se a criança nunca brincou com aquela terra, se a criança nunca esteve em um ambiente desse. Então pensa nisso, antes de mais nada, qual é a idade das crianças e de que contexto elas vêm, de que contexto elas estão vendo. Então agora, nesse período de diagnóstico, nesse período de acolhimento, de adaptação, observa as crianças, para ir oferecendo para elas esses locais para elas brincarem de forma gradativa. Então, primeiro, isso tudo seco, os materiais secos, com alguns brinquedos que ela goste muito, que as crianças estão acostumadas, e aos poucos a gente vai incrementando e isso vai se tornando algo mais complexo. Mas falando em termos de algo pedagógico, algo como um planejamento, algo mais complexo e completo, a gente precisa começar pelo começo da idade das crianças, do contexto, e aí com a intenção de onde se quer chegar. Vocês querem colher? Vocês querem observar o ciclo do morango? Porque aí o ciclo do morango é diferente. A gente tem flor, depois a gente tem fruto. O ciclo da alface é completamente diferente, porque a gente só precisa que essa folha cresça. Então a gente tem tamanho envolvido. É um processo de transformação bem diferente. Então também pensar nisso, o que é que a gente quer colher, o que é que a gente quer comer, mas o que também que a gente precisa em termos de desenvolvimento de habilidades. Quais são, da onde que eu, como professora, parto no sentido de desenvolvimento de habilidades para essas crianças? O que que é que elas precisam e o que que eu posso fazer com esse espaço que está ali? Então, por exemplo, né, a gente vai começar pensando nesse solo. Qual é o solo que a gente tem? Qual é o material que tem ali embaixo? Se tem terra, se tem areia, se tem uma terra vermelha que está dura. A gente pode peneirar para ver essa terra menor, com grãos menores, e a gente pode fazer uma série de atividades nesse sentido, pensando no solo, no que é que tem ali, naquele lugar que a gente vai plantar, se é um canteiro, se é um vaso, se é uma caixa. E aí a gente vai fazer algumas experiências brincantes, como eu gosto de chamar. As experiências brincantes, elas têm como objetivo a criança perceber algumas transformações. Então, se a gente vai falando de bebê, colocar a terra dentro de garrafas transparentes, PET, e a criança agitar, ela vai poder ver essa terra se mexendo dentro da água, misturando com a água, e o bebê vai gostar muito de brincar com isso. Já é algo muito especial de fazer repetidas vezes e a criança vê isso tudo se transformando. Se a gente tem crianças maiores, eles fazerem essas misturas é muito potente. Eles poderem ver essa terra se dissolvendo. A terra preta misturada com a areia. Será que se a gente misturar, a gente consegue separar depois? É uma outra experiência brincante. E se a gente misturar a terra preta com brita, a gente separa, é uma outra experiência brincante. Então, eu chegar já direto querendo plantar com essas crianças não vai dar certo. Antes, a criança precisa brincar e que o processo de plantio também seja uma brincadeira. Mas antes, né, desse plantio, é preciso que muita coisa aconteça. Senão, o bom encontro com a natureza, como a Leia Tiriba fala, acaba não sendo bom encontro e se torna, vira o que eu acabei de falar. Não mexe, pega, não puxa, não joga, não, 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 não. A criança se enche o saco, já não quer mais fazer. Por isso,
né? Deixa de ser uma coisa agradável. Então, antes de mais nada, a idade das crianças que vocês estão brincando, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que vocês precisam, e aí então, experiências brincantes para essa criança observar o que é que tem ali. Brincar com tudo aquilo. Quais são os elementos que vocês vão usar, inclusive com os potinhos. Os potinhos que a gente vai plantar, eles são furados embaixo. Será que a criança vai se dar conta disso? Será que quando ela brincar com a terra seca, ela vai se dar conta de que aquilo ali, seco, cai no meio dos buraquinhos? E se tiver molhado, será que vai cair? E as idades que vão observar esse tipo de coisa vão observar de que forma? Vai ser diferente. Cada um vai observar de um jeito. Então aí a gente vai tendo essas complexidades e essas ofertas de diferentes momentos que vamos combinar, né? Só que nessas experiências brincantes, nesse período de acolhimento, em algumas propostas que vocês forem fazer, a gente já tem uma semana, né? De ah, propostas de atividades, né? E isso tudo pode ser realizado dentro da sala de aula, viu? Escolhe um canto para fazer essa proposta. Demarca esse canto com uma fita, conversa bem com as crianças, minha sugestão, porque às vezes a gente tem pouca gente para ajudar para limpar, a gente em seguida tem que levar as crianças para lavar a mão para lanchar, enfim, então, né? Separa um canto nessa sala, demarca com uma fita ou com cadeiras e explica para as crianças que lá é o canto da terra. E aí então oferece. Não oferece um balde cheio de terra, oferece pequenos patinhos para eles fazerem essas experimentações. Tem olhares atentos, ouvidos atentos para o que as crianças estão dizendo, como elas estão brincando. E aí, então, a partir dessas experiências brincantes, eu sugiro que vocês insiram alguns elementos como outros brinquedos das crianças ou então folhas de plantas, antes mesmo da água. Não recomendo água dentro da sala, viu? A não ser que vocês consigam ter uma boa estrutura de gente, de limpeza, porque aí também é outra etapa, né? É outra coisa. A gente precisa ter um bom combinado sobre as roupas das crianças, então, né? Vai indo. E aí, num próximo momento, eu sugeriria folhas. Folhas verdes, folhas secas, faquinhas e tabuinhas de madeira de mentirinha para eles fingirem que estão cortando e brincar de comidinha. E aí a gente está usando os elementos que estão lá naquela horta, que estão lá naquele canteiro, lá naquele vaso, para brincar, para que isso se torne um lugar onde a criança vai ter prazer em regar, onde a criança vai ter prazer em cuidar. Antes ela precisa conviver e interagir com os elementos que estão lá. Vocês podem já de cara sair fazendo uma horta com eles já desde o início. Vocês podem até mostrar para eles já no primeiro encontro, ó, uma horta, a gente vai fazer uma horta. Vocês sabem o que é uma horta? Vai explicando, vai conversando. Vocês podem ter já desde o início um pé de alface que eles viram vocês plantando. E aí depois eles vão brincando e aí vocês vão regando aquele pezinho vai crescendo, eles vão observando e aí vocês vão plantando outros ao longo do tempo com as crianças. Entende? Então, né? Começa pelas crianças, pela idade das crianças, pelo objetivo de desenvolvimento e aprendizagem. Depois a gente vai lá olhar para os brinquedos que eles podem querer inserir, como que eles podem inserir, deixar as crianças brincar, fazer essas experiências brincantes. E aí então inserir um outro elemento da natureza. E a minha sugestão são folhas secas. Lá no início lá dessa investigação das idades, quando vocês começam a pegar os elementos, se vocês desejarem muito que as crianças vejam essa horta já crescendo e acompanhando e regando, vocês podem pegar um vasinho pequenininho ou uma caixa que vocês têm ou num canto da horta, delimitem bem e mostrem para a criança, ó, isso aqui é uma alface, isso aqui é uma couve, isso aqui é uma rúcula. E eu estou sugerindo essas coisas, porque são fáceis de comprar, são fáceis de encontrar, comprar muda, né? As mudas são fáceis de comprar, não começa por semente, por favor, começa por mudinha, que a gente compra em floricultura ou em agropecuária. Começa por uma mudinha. Não queira plantar coisa muito complexa, não queira plantar muito. Pega pouquinha coisa. Então, se vocês querem muito começar, até para vocês verem, para se estimularem, né, para todo mundo, compra lá um pezinho de alface, um pezinho de rúcula. E uma flor para ficar bem bonita. Eu sugiro a tagete, ou chamam também de cravo, planta junto, pronto, e observa. Quer um cheirinho? Pega um manjericão, são coisas fáceis de cultivar.
de cuidar. E deu. E aí, então, vocês vão começar esse processo todo de aproximação de interação da criança com a horta, com todos os elementos da horta, e vai chegar o momento que vocês vão se sentir seguras para, então, plantar com as crianças. Porque a criança já brincou com todos aqueles elementos, e aí, então, chega o momento dela fazer um buraco, dela fazer um berço para esses nenês, que ela não vai se importar de fazer aquele berço para os nenês, porque a criança já teve a possibilidade de fazer buracos, entende? Então vamos lá, né? Voltando, tá? Estava falando sobre vocês oferecerem a terra com folhas, folhas secas, folhas verdes, as crianças poderem picar e fazer comidinha e tudo mais, beleza. Aí chegou o momento, então, de vocês entregarem um pouco de água para essas crianças. Então, bora lá, chegou o dia de misturar água. Se vocês pegarem uma garrafa transparente, pode ser uma garrafa PET, né? De preferência, aliás, porque de vidro não dá, né? Convida as crianças a colocar terra dentro da garrafa, tá? Terra dentro da garrafa, corta a garrafa, bota a terra dentro, faz uns furinhos embaixo e coloca a água dentro. Faz as crianças fazerem todo esse processo, elas colocarem água dentro e observar a água descendo, a água infiltrando na terra, a água descendo na terra, saindo pelos buraquinhos da garrafa. Faz esse mesmo processo lá no pote, que é todo furado, onde as plantas vão ser plantadas. Ou então lá, faz esse processo todo de misturar água, porque a água é fundamental para as plantas, para a horta. Então não adianta a gente ir lá borrifar um pouco de água na horta com a mangueira e achar que já está regado. Não adianta. Só que a gente só vai ter essa percepção, e a criança também só vai ter essa percepção, se ela um dia viu a água descendo na terra. E ela vai ver isso se a gente oferecer para ela uma estrutura transparente. Certo? Então aí chegou o momento dela brincar com essa água, dela perceber a diferença quando a água mistura com a argila, quando a água mistura com a areia, quando a água mistura com a terra preta, com a terra vermelha, porque todos esses são tipos diferentes de solo. Lá dentro do curso da horta pedagógica a gente fala muito sobre isso, sobre os diferentes tipos de solo, mas é preciso a gente pensar nisso. E a água vai interagir com esses diferentes tipos de solo de forma diferente. Aí, bom, fizemos então todo esse processo da criança interagir com a terra e com a água. Aí a gente vai apresentar para as crianças plantas. Vai chegar o dia, então, que a gente vai apresentar só as plantas. E as plantas que a gente vai apresentar para as crianças são nenês. E na maioria das vezes, as crianças adoram saber dos nenês. Ai, o nenê da alface. E aí a gente brinca que vai botar o nenê para dormir, tem que fazer silêncio, que tem que cuidar do nenê. E eles adoram pegar aquele nenezinho. Então a gente mostra também que a gente pega devagarinho, que a gente vai fazer um bercinho para eles. Onde é que o nenê mora? Onde é que o nenê da planta dorme? E aí eles vão também perguntando sobre outras coisas. Então, aí a gente vai fazer um bercinho. O que que é o bercinho para uma planta dormir? É fazer um buraquinho para essa raiz da planta se acomodar, e aí a gente enterra com as crianças e faz todo esse processo com as crianças de, né, colocar essa muda, esse neném na terra, e aí a gente começar a cuidar desse neném para ele se desenvolver. E aí então a gente encerra um ciclo para a criança poder ter esse contato com elementos da horta de forma pedagógica, colocando isso dentro de um planejamento com a intenção de vocês. Ah, eu preciso que eles aprendam a recortar ou a rasgar. Depende do tamanho das folhas de plantas que vocês entregarem para as crianças ou que vocês convidarem as famílias para levar para a escola, vocês entregam as tesouras sem ponta e convidam as crianças a fazer esse recorte todo. Guardem essas folhas secas para depois colocar por cima da horta. Tudo vai ter um uso, nada vai fora. A criança foi lá, esmagou e rasgou as folhas. Guardem numa bacia e mostrem para as crianças dentro da sala que vocês estão guardando que aquilo passou o tempo e começou a secar. E aí então vocês vão usar isso para colocar no canteiro da horta. Lá dentro do curso da horta pedagógica eu também explico a importância desse material para colocar em cima da horta, em cima da terra da horta. Então, percebe que é importante a gente olhar para esses elementos todos e fazer essa conexão com a criança, essa conexão com o desenvolvimento que a criança, né, precisa ter naquele momento, precisa fazer naquele momento, e conectar isso com a natureza,
Como, por exemplo, eu não sair plantando mudas de alface com uma criança de 3 anos se ela nunca plantou. Sabe o que que vai acontecer? Ela vai pegar a muda de alface, vai fazer isso aqui, ó, vai destruir e vai começar a jogar na terra, e vai comer terra e vai largar na cabeça dos crianças. Que ela nunca viu, ela não foi preparada, ela tá. A criança fica empolgada, ela faz isso não é por mal. Ela faz isso não é por mal, ela faz isso porque ela tem gana de conhecer. Ela faz isso porque ela tem curiosidade. A criança, quando ela faz essas coisas, é porque ela quer ver o que tem dentro. Gandhi Piorski fala disso, da intimidade, das coisas da natureza que a criança quer ver, o que está ali dentro. Os mistérios, ela quer ver, ela quer desmanchar para ver o que, que tem. Então, se a gente não ajuda a criança a fazer todo esse processo de uma forma gostosa, de uma forma fluida, a criança vai fazer com toda a potência e energia que ela tem. E aí vai, né? Pode ser que a gente está falando da natureza, a gente está falando de alguns bebês de plantas, e aí pode ser que a gente perca alguns no meio do caminho, certo? Então, espero que tenham aproveitado, que tenham conseguido tomar nota, que tenha feito sentido. Se ficou alguma dúvida, me manda essa aula para quem vocês acham que possa gostar. E se ficaram querendo saber mais, já sabem que tem o curso da Horta Pedagógica. Dentro do curso da Horta Pedagógica tem o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aqui o cronograma todinho da horta. Querem ver? Além do cronograma, eu vou mostrar para vocês todinho o planejamento, que eu não estou conseguindo pegar. Todinho o planejamento da horta, certo? Então, está aqui para vocês, em primeira mão, o planejamento de dentro do curso da horta pedagógica que a gente vê. Então, a gente começa. Você vai sair desse curso sabendo como fazer uma horta pedagógica, envolvendo as crianças e a equipe da escola nesse processo, através de atividades e projetos. A horta pedagógica é um instrumento poderoso de aprendizagem, conhecimento, integração com a natureza, conexão com os seres vivos, sensibilização ambiental, desenvolvimento de competências e habilidades da criança. Então, a gente vai relacionar e justificar essas propostas conforme a BNCC. E aí, aqui, então, os conteúdos que vão ser trabalhados: local, espaço, zoneamento, necessidades e forma. Solos, humus, adubo. Depois, a gente vai trabalhar sobre o que, quando, por que e como plantar. Daí, então, a gente passa para as plantas companheiras, para o mulch, que a gente vai ver o que que é isso, e vamos falar de minhoca. A gente vai ver também sobre convidados indesejados, sobre as plantas e os animais. Vamos falar sobre as conexões entre as plantas, entre os animais e os microclimas que a gente cria numa horta. E, claro, eu tenho que falar para vocês sobre manutenção, renovação, modificação e adaptação, certo? Então, esse é o cronograma da horta pedagógica. Se sentiram o convite, se chamaram, se foram chamadas aí para o convite, venham fazer parte da turma e contem comigo. Eu estou lá respondendo e atendendo as dúvidas e tirando todas as dúvidas que surgem, certo? E até breve, gente.